hoje conquistou uma vitória importante. Estava falando de Paulinho e também do Tigrinho, que viajaram, que participaram, e eu não sei, o departamento médico do Palmeiras sempre foi referência, né? Sempre foi referência, sempre recuperou os jogadores. O jogador não para muito tempo ali no departamento médico, e o que está acontecendo com esses dois jogadores? O Paulinho tem mais de 9 meses de uma recuperação de uma cirurgia de canelite, né? Fez enxerto na canela e está ali ainda se recuperando, viajou, fez o aquecimento, mas não joga. Não está nem no banco, nem no banco estava, hein? E o Vitor Roque, uma torção de tornozelo, uma pegada até mais dura, mas na semifinal do Campeonato Paulista, o cara não consegue voltar. E aí tá lá ainda, tá em recuperação, controle. E quando voltar, o Vitor Roque é daquele jogador, já falei aqui com vocês, que ele precisa ter uma sequência, ele precisa estar bem fisicamente, ritmo de jogo. É um jogador que sente quando não tem essa sequência. E vai demorar aí uns 4, 5 jogos ainda para ele recuperar a forma. Para falar a verdade, chegando aí a Copa do Mundo, eu acho que nós vamos ter esse time completo aí com essas caras todas aí recuperado. Acho que ninguém quer falar sobre isso, mas eu acho que é só depois da Copa, né? Porque eu estou perdendo esperança realmente com relação a Vitor Roque, a Paulinho, a jogadores importantes de investimento altíssimo, mais de 200 milhões esses dois jogadores, e realmente a gente não consegue ver esses caras em campo mais esse ano. O Vitor Roque tem 6 gols, jogou pouquíssimo, pouquíssimo na temporada, pouquíssimo. Entrou, já teve uma lesão logo no começo, depois machucou de novo, saiu, conseguiu fazer 6 gols, mas não consegue voltar. E o Paulinho, então, nem se fala, né? O Paulinho pouco jogou no Palmeiras, já tem quase um ano e meio de contratação. Um ano e meio de contratação e o Paulinho não consegue ir para campo. Eu acho que o departamento médico do Palmeiras precisa se pronunciar, né? Porque fica, no próximo. Parece que eles acham engraçado isso. Parece que acham engraçado. Outro dia o Abel falou que eles viajam porque o Abel gosta deles. Mas 200 milhões investidos e os caras não jogam. Bom, vamos falar do jogo, vai que isso aí me incomoda essa situação aí, porque não é possível, né? Mas o importante é que, apesar desses desfalques aí, de ter o Tigrinho mais uma vez fora, o Piquerez fora, um jogador que está muito acima da média, deu outra assistência hoje, impressionante, Flaco Lopes, né? Flaco Lopes hoje, mais uma assistência para o Souza num jogo que estava arrastado, estava complicado. O Palmeiras teve poucas oportunidades no primeiro tempo. Ó. Teve um chute do Alan, que eu anotei aqui, e um do Marlon no primeiro tempo, foi só, mais nada, né? E o Júnior Barranquilla, logo no comecinho, aliás, uma bobagem do Maurício, né? Uma bobagem porque quando aquela falta é batida na área, o Maurício está naquela função ali, naquela situação, que está marcando o espaço. A gente fala marcando a bola, né? E aí a bola passa pelo lado dele, ele não tem reação para interceptar a bola. E quando ela é rebatida, volta para ele de novo, ele vai dominar a bola dentro da área, né? Dentro da área curtinho, é domínio e controle de bola, ou tira de uma vez num toque só. Ele vai dominar, ela escapa, aí ele faz um pênalti que totalmente desnecessário. Começo de jogo ainda, tinha 5 minutos de jogo, e pênalti para o Júnior Barranquilla, que realmente o Theo Gutierrez bateu bem, o Carlos Miguel não teve chance. Aliás, Carlos Miguel bem de novo. O pessoal, eu não sei o que está acontecendo, tem muita gente que fala do Carlos Miguel que acha que realmente ele ainda não está num nível legal do Palmeiras. Eu vejo completamente diferente. O Carlos Miguel, em várias partidas, tem se destacado, várias partidas tem ajudado demais. Hoje, inclusive, defesas importantes de novo, um campo ruim que não dá para jogar. Júnior Barranquilla, no segundo tempo, só ficou jogando no contra-ataque, tentando aquela escapada lá, e aquele menino entrou bem, aquele. Como que é? Canchimbo. É o Morales, Canchimbo Morales. Entrou bem esse rapaz. Viu? Pelo menos tem, né, velocidade, finalizou ali 2 vezes e o Carlos Miguel apareceu bem. Apareceu bem, jogou bem. Então, no pênalti, não tinha o que fazer, né? Uma bobagem ali do Maurício, que não jogou bem o primeiro tempo, foi sacado no intervalo. E aí deu espaço para o Souza, que para mim hoje fez a melhor partida desde que chegou no Palmeiras. Ele não chegou agora, não, e faz tempo já. Mas finalmente a gente pôde ver uma partida diferente do Souza. Não é pelo gol, não, porque a movimentação dele, os dribles que ele tentava, a coisa começou a funcionar. Eu acho que essa é a história, né? No campo ruim ele consegue consegue se virar melhor, consegue se virar melhor. Se virou bem hoje,
fez um gol importante, casquinha do Flaco Lopes. Eu anotei aqui, sabe quantas participações em gol tem o Flaco Lopes na temporada? Essa foi a 7ª assistência do Flaco Lopes e ele tem 9 gols na temporada. Então são 16 participações em gol. Impressionante, Flaco Lopes. A gente vai contar aqui, tem 10 rodadas do Brasileiro, foram 12 rodadas do Campeonato Paulista, 22, e mais uma da Libertadores, 23 jogos, então ele tem 16 participações para gol. É impressionante a temporada do Flaco Lopes. Por isso está na seleção, por isso vai para a Copa do Mundo, jogando bem, e já falei aqui, talvez não volte, hein? Talvez a gente não vá ter o Flaco Lopes aí de volta no ano que vem, que vai ser realmente complicado. Complicado porque está jogando muito, o Atlético, que aliás ganhou bem hoje do Barcelona, hein? 2-0. O Atlético está de olho nesse jogador e vai vir com tudo depois da Copa do Mundo. O Palmeiras pede 40 milhões de euros para começar a conversa e acho que realmente vão bater esses números, porque centroavante, que faz a meia ainda, faz gol, dá assistência, todo mundo quer, né? Todo mundo quer. E o momento do Flaco realmente é um momento difícil de segurar, principalmente porque está com 25 anos, e o jogador quer jogar na Europa também, né? O Flaco quer jogar na Europa, como todos, e vai ter essa oportunidade agora, porque com certeza vai para a Copa do Mundo e vai se valorizar, e aí vai abrir mercado europeu para o Flaco Lopes, que aliás é bom para ele, acho que é bom para o Palmeiras. Vai ser duro achar um jogador com essa característica. Aliás, o Flaco Lopes jogou bem na temporada passada, essa temporada vem muito bem também. Ele fez 25 gols na temporada passada, 23 gols lá em 2024, e nessa já tem 9 gols também, só que 7 assistências, né? Quem tem mais que ele, aliás, no futebol brasileiro, Andrés Pereira tem 8, mas ele já está colado com o cara. Então, olha o aproveitamento desse cara, que veio para ser centroavante, de repente chegou o Tigrinho, aí a gente pensava que era um ou outro, os dois começaram a se entender, os dois juntos em campo, e a coisa começou a funcionar, e hoje, né, é a maior dupla aí de ataque do futebol brasileiro, é a melhor dupla, Flaco e Tigrinho, só que o Tigrinho precisa voltar agora, né? O Tigrinho precisa voltar, porque esses gols dele também faz falta. O Sousa hoje guardou mais um, eu acho que é o 4º gol do Sousa na temporada aí, importante também, na temporada não, no Palmeiras, porque aquele da LDU já foi no ano passado, né? Eu acho que ele fez acho que uns 2 gols só nessa temporada, mas o Sousa finalmente está mostrando que veio também, pelo menos numa situação que precisa. Eu estou vendo que você está colocando um cantinho aí, mas a tela não está aberta aqui ainda não, viu, Edu? Precisa dar um jeito de abrir aqui para a gente abrir espaço para o pessoal falar com a gente, e eu não vou conseguir ver porque a tela realmente tá escura aqui e eu preciso da tela para a gente interagir com o pessoal aí de casa, tá? Aí isso chegou, agora sim. Agora chegou, tô vendo o Sousa, estava vendo uma janelinha pequenininha. Agora chegou o Sousa aí, tô vendo o Sousa que hoje foi o destaque. Cara, para mim é a melhor partida dele. Eu sempre falo que o Sousa entra, não acontece nada. Hoje aconteceu. Fez gol, correu, brigou, foi na linha de fundo, deu bola para trás. Agora o Felipe Anderson. O Felipe Anderson também está entrando bem, tá? Mas o gol que ele perdeu na marca do pênalti. Oi? Pode falar, Edu. Ah, o Abel já está lá, o Abel já está lá. Legal, legal saber do Abel também. Então ele vai no fundo, coloca a bola para trás, o Felipe vem de frente, né? 1-1, 90 minutos de jogo, aí tem que botar para dentro, né, Felipe? Tá jogando bem, entrou, tem entrado bem, aquela história. Quando saía de titular, estava com muita dificuldade de jogar. Agora que vem do banco, realmente tem entrado bem. Ô, meu povo, daqui a pouco a gente vai direto lá pro STJD, porque o Igor Siqueira tá entrando com a gente para trazer novidades sobre essa notícia de agora há pouco, né? A suspensão do Abel Ferreira aí por 8 jogos, uma pena pesada aí pro Abel, pelas expulsões que ele teve contra São Paulo e também contra o Fluminense. E ontem ele deu aquela cutucada ali no VAR, né? Falando da arbitragem no jogo do Palmeiras, mas já já a gente vai falar disso. Agora, vamos de enquete antes pra gente começar? Vamos ver qual que é o tema da nossa enquete aí pra vocês já participarem do nosso programa. É uma pergunta sobre justamente essa suspensão. Justamente não, porque justamente vocês vão falar se é justa ou não. Justamente sobre a suspensão. 8 jogos pro Abel. É uma pena justa? É uma pena justa porque esse Abel, né, é reincidente, tem todo um histórico aí. É uma pena rigorosa demais, ficou muito pesado? Ou é uma pena branda? Tinha que levar até mais jogos por toda a contribuição que ele dá aí, reclamando da arbitragem. Danilo, quero saber de você.
Eu acho que é muito rigorosa. Eu sou a favor de uma pena maior para o Abel Ferreira do que a suspensão automática, porque há recorrência, mas 8 jogos me pareceu muito pesado, Luísa. Mas enfim, só automática eu também acho que está pouco já, por conta da... Assim, a gente olha o STJD, um dos princípios para todos os tipos de punição é a questão da recorrência, se é réu primário, se não é. O Abel, cara, ele está toda hora sendo expulso, né? Então assim... Não dá mais para tratar como se fosse normal, como, não, dá o joguinho do automática e passa. Eu não acho que pode ser assim. E é diferente no caso de 3 cartões amarelos. Não, no caso dele, várias vezes ele é expulso, né? E xinga árbitro. O Palmeiras diz que às vezes ele não xinga, que a súmula não é exatamente um documento oficial. Ok, mas eu acho 8 jogos muito. Mas só automática também não. Então, para mim é muito rigorosa. Eu quero ouvir o PVC e o Rodrigo também, mas antes, vamos lá para o Rio de Janeiro, porque o Igor Siqueira chega para falar com a gente diretamente lá do STJD. Ele está acompanhando um dia bastante agitado por lá, porque teve não só o julgamento do Abel, mas vai rolar o julgamento do Memphis também daqui a pouco. Por aquele caso em que ele estava ali no banco de reservas. O que ele tá fazendo que eu perdi essa? Ele estava olhando para baixo, acho que ele não foi avisado que ia já entrar lá. Ele estava se arrumando. Mas tá elegante hoje, olha. Ó esse casaco dele. Botou o visual do ali, cavalinho ali. No fundo, Nossa, a Beca custou cara, hein, ô Latif? Foi presente, Lu. Aí, né, não sei quando. Entendi. Tá chique. Igor, meu amigo, boa tarde, tudo bem? Me falaram aqui que você estava arrumando um espacinho aí no STJD, arrumou um lugar chique, hein? Tem toda uma poltrona, tudo. Mas conta pra gente, o que foi decidido por hora? Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre o julgamento do Memphis também, por aquele caso em que ele ficou ali no banco de reservas, mexendo no celular, o que não é permitido. Mas vamos por partes. Vamos falar de Abel Ferreira, o que foi decidido por aí, meu amigo, tudo bem? Tudo bem, Luísa? Boa tarde aos amigos todos aí, somos muitos hoje, é você que está assistindo a gente também no canal UOL. Hoje o dia aqui no STJD foi recheado de julgamentos, vamos dizer assim, interessantes, né? E acho que não dá para discutir que essa pena do Abel Ferreira realmente foi o que mais chamou a atenção aqui, e acho que nesse ano de 2026, já dá para dizer que é a principal decisão mais vultuosa, assim, para usar o termo, né? Que faz mais barulho, ainda que seja em primeira instância. Então, como vocês estavam falando, né, é um total de 8 jogos, sendo 6 jogos relativos ao jogo, a expulsão contra o São Paulo, e mais 2 contra o Fluminense. Então, como o Abel Ferreira já cumpriu as automáticas respectivas aí de cada expulsão, então, na prática, salvo efeito suspensivo ou salvo reforma de decisão, estariam, então, 6 partidas para ele cumprir. E é uma decisão, um recado dado propositalmente aqui do STJD, que, em português bem claro, o pessoal meio que encheu o saco do Abel Ferreira sendo expulso. Então, o que eu senti da comissão e percebi também na condução do voto, né, da discussão aqui, que realmente iriam mandar um recado muito claro para o Abel de insatisfação a essa conduta reiterada. Isso foi mencionado, inclusive, no voto da relatora do caso, a auditora Ana Halil, que elogiou a Leila, mas não deixou de canetar o técnico do Palmeiras por conta dessa questão toda. Então, na prática, estariam, então, aí mais 6 jogos para ele cumprir e vai ter, fatalmente, né, sem dúvida, o recurso do Palmeiras para tentar não só o efeito suspensivo, mas para também reformar essa decisão no pleno. Mas, por enquanto, o que está em vigor considerando os 8 jogos de suspensão, 2 ele já cumpriu, então tem 6 partidas pela frente aí, das quais o Abel ainda vai tentar se livrar, né? 6 partidas de suspensão. Então, é uma tentativa, um recado do tribunal. Isso foi mencionado aqui, um fato até curioso, né? E durante o julgamento, um vídeo do influenciador Gustavo Machado, dublador, foi usado para acrescentar elementos ali, né? Para reforçar palavrões que o Abel disse ali à beira do campo. Isso, até a defesa do Palmeiras chegou a contestar isso durante o julgamento, né, de reclamar, porque de fato não é um dublador, vamos dizer assim, juramentado ou normatizado. Não é um perito. Não tem um ritual para entender isso aí. Não é um perito oficial, vamos dizer assim, né, para julgar o que foi dito ali pelo Abel. Então isso foi um parênteses aí durante esse julgamento, mas afinal das contas a percepção que eu tive aqui pela condução e pelos votos é que, independentemente da dublagem ou não do Gustavo Machado, está incluído aí, foi incluído inclusive pela Procuradoria que faz a acusação. Independentemente disso, a comissão já estava engatilhada aí com esse intuito de dar uma lição aí para o Abel. Então, por isso que nesse caso de São Paulo, 6 jogos, e aí no caso do Fluminense, mais 2 partidas. No caso do Fluminense, eles entenderam que houve uma desrespeito ali à arbitragem, né? Então o Abel, que foi enquadrado no artigo 258 nos 2 casos, agir de forma contrária à ética desportiva, pegou pena máxima em 1, 6 partidas, e 2 jogos em outro. Então, somando tudo, dá 8 partidas de suspensão para Abel Ferreira. Acho que o meu amigo Latif vai trazer, então, os bastidores do lado do Palmeiras aí, mas certamente haverá recurso. Ô Igor, e vale já para esse próximo jogo contra o Corinthians, né? Já tá valendo. Se nada acontecer até lá, né? Porque as coisas aqui são céleres, né? Vamos dizer assim, né? Semana passada, a anterior, né? Nessa mesma segunda comissão disciplinar aqui, que foi onde o caso chegou em primeira instância, eles tinham aplicado 4 jogos de suspensão para o Carrascal
em razão da expulsão na Supercopa. E aí a defesa do Flamengo agiu rápido, conseguiu efeito suspensivo basicamente no mesmo dia, então conseguiu já liberar o jogador para as partidas subsequentes do Campeonato Brasileiro. Eu não consigo dizer que o Abel, de fato, vai começar a cumprir isso agora já na próxima partida, por conta dessa situação toda. Hoje é quinta-feira, vai, recorre e tal, até chegar o fim de semana, o dia propriamente do jogo, ainda tem água para passar embaixo dessa ponte. Então, o tribunal, normalmente, com esse tipo de pena, desse porte, né, aplica sim, concede sim um efeito suspensivo, mas isso tem um rito a se fazer, é o Palmeiras enviar um recurso, é isso chegar para algum relator sorteado no pleno, e esse relator do pleno apreciar e emitir essa decisão. Então, é mais um recado do que necessariamente uma urgência de cumprimento de punição. Acho que é o que dá para resumir aqui nessa decisão em primeira instância, então, relativa ao Abel. O Danilo e o Latifi vão trazer o lado do Palmeiras, mas antes vamos ouvir essa dublagem que o Igor citou do Gustavo Machado, que é um dublador famoso nas redes sociais, né? Os vídeos dele viralizam bastante, então a gente vai ouvir um trechinho dessa dublagem que foi usada pelo STJD. Senta todo mundo lá. Nem ela levantou a bandeira. Você estava impedido. Eu fui lá e dei 1 minuto por causa daquilo lá. Não quero isso. Ei, o Daronco vai te expulsar. Uma volta. Uma. Que pariu, pá. Por favor. Comigo é corajoso. Comigo é corajoso. Seu filho da puta. Sai pra lá. Sai, por favor. Eu não posso falar agora. Tronco. És um cagão. Tu és um cagão, pá. Um cagão. Olha teu filho da puta, pá. Apesar de não citado em súmula, cumpre aqui ressaltar que a prova produzida nos autos, além dos termos utilizados pelo mesmo de cagão, chamando o Abel de cagão, chamou o mesmo de filho da puta. Isso está provado. Isso é uma prova. Então, caracteriza sem qualquer sombra de dúvida, apesar de não ter sido mencionado na súmula, mas foi trazido pela Procuradoria como prova, que ele exacerbou o seu direito de reclamar, desrespeitando claramente. Português claríssimo, né? Crianças assistindo de primeira, coloquem a mão no ouvido aí. Mas tem aí, né, essa parte que foi usada pelo STJD, tem esse ponto, que essa ressalva que o Igor faz, né, de que ele não é um perito, né? Ele não foi contratado para averiguar de fato o que o Abel disse. Ele é um cara que trabalha ali nas redes sociais, mas enfim, foi usado. Ô Latifi, como é que o Palmeiras encarou essa decisão aí? O Palmeiras, eu imagino que esteja um pouco bravo, no mínimo. O Palmeiras já recorreu, vai recorrer, o que vai fazer a partir de agora? Pois é, Lu, o Palmeiras entende que essa punição ao Abel foi totalmente desproporcional, mediante aos fatos, e vai recorrer sim, né? Por isso que o Igor citou, existe a chance do Abel ficar à disposição para o derby, porque existe a possibilidade de um efeito suspensivo. Mas o Palmeiras não gostou nem um pouco dessa decisão, e conversando com algumas pessoas próximas do técnico do Palmeiras, o sentimento é de que o técnico é perseguido. Óbvio que o Abel não é nenhum santo, né? Até porque ele desfalca o Palmeiras constantemente as expulsões, mas o entendimento é que quando a régua é com Abel Ferreira, sempre tende a ser mais grave as punições. Então esse é o sentimento dentro do clube e também do treinador palmeirense.